Presidente Lula deve telefonar hoje para o presidente de Israel. A gente traz para você em destaque, está lá no nosso site, a apuração da âncora Raquel Landim, sobre essa conversa entre o presidente Lula e o presidente de Israel. Raquel Landim nos conta nessa reportagem que o presidente Lula deve agradecer pela saída do grupo de 32 brasileiros da faixa de Gaza e talvez faça um apelo por um novo grupo que segue por lá. Assunto, inclusive, que a gente vem monitorando nos últimos dias. Ainda há um número de brasileiros no território da faixa de Gaza, brasileiros interessados em deixar aquela região de conflito. Basília Rodrigues, temos aí já um roteiro definido para essa conversa. Lembrando também que hoje o presidente Lula, daqui a pouquinho, vai se reunir com o ministro Mauro Vieira. Eu estou aqui com a Larissa apurando essas informações. Carol, o que Mauro Vieira vai apresentar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Na terça-feira ele esteve reunido com embaixadores, com ali a alta cúpula, de fato, do Itamaraty, reunindo informações, de acordo com de acordo com a pasta. Ele reuniu dados disponíveis sobre os brasileiros que ainda estão em Gaza, quais são os critérios dos países envolvidos para deixar esses estrangeiros saírem de lá e vai encaminhar essas informações ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com base nessas informações, depois da reunião, então, que Lula terá com o chanceler, é que o Itamaraty, fontes do Itamaraty, também do Palácio do Planalto, dizem que o presidente brasileiro deve falar com o Isaac Herzog, o presidente de Israel. Normalmente, a agenda presidencial só divulga isso depois que a ligação já aconteceu, até para não jogar com as expectativas do público aqui no Brasil e de quem ainda está em Gaza esperando esta operação de repatriação. Até o momento, o Brasil não trata oficialmente estes pedidos como uma lista. Diz que são casos pontuais em que as pessoas demoraram para demonstrar convicção de que realmente queriam deixar esta região. Só que os relatos, o número de relatos até trazidos por nós aqui da CNN Brasil, só aumenta, de pessoas dizendo, não, se houver um voo da FAB, a gente volta para o Brasil, sim. Então, precisa construir uma outra operação de repatriação destas pessoas diante de um cenário muito pior hoje para a retirada de qualquer pessoa dessa região, de qualquer nacionalidade. Hoje, inclusive, o presidente Lula também estará com o ministro da Defesa, José Múcio. Eu estou aqui com informações que é uma explicação do voto do Brasil ontem no Conselho de Segurança, com base em informações do embaixador brasileiro na ONU, o Norberto Moretti. Aqui, Carol, nesse texto, o Brasil faz duras críticas ao que considera uma falha do Conselho de Segurança da ONU na aprovação de uma resolução. A gente viu que a resolução prega para o tom humanitário, que sejam aí abertos corredores humanitários para que as pessoas sejam salvas desta área, mas não faz duros ataques aos polos ativos desta guerra, portanto, Israel e Hamas. O que o Brasil fala nesse texto de explicação? Defende que, apesar de tardia, a resolução da ONU seja efetivamente colocada em prática e possa alcançar tanto palestinos quanto israelenses. Aqui no texto, o Brasil diz que a única forma de colocar fim a essa guerra é o real reconhecimento da existência de um Estado palestino. Somente assim haverá um cessar-fogo, fim da guerra de Israel contra esse grupo Hamas. A gente tem aqui outros trechos desta nota de explicação do voto do Brasil ontem na resolução. O país diz que antes do texto adotado ontem, que foi aprovado, resoluções mais abrangentes e oportunas foram propostas, incluindo uma apresentada pelo Brasil. Porém, vetos sucessivos, o espectro de vetos de bolso ou a falta de um processo real de negociação as impediram, citando aqui, ainda que não nominalmente, uma crítica aos Estados Unidos por ter vetado a proposta brasileira de resolução que pedia, que pregava um ataque, ou melhor, uma condenação aos ataques.
O Brasil também diz, infelizmente, a resolução que acabamos de adotar fica aquém dessas medidas audaciosas, mas necessárias. Esperamos que, se verdadeiramente e urgentemente implementada, a decisão de hoje pelo menos mitigue a abominável situação que temos diante de nós. E faz questão de destacar que é para ter efeito nas vidas tanto das pessoas de Israel quanto da Palestina, para todos os civis, palestinos e israelenses igualmente. Existem outros pontos aqui da nota em que o Brasil destaca as estatísticas dessa guerra, como centenas de milhares em Gaza que não têm acesso ou não têm fornecimento adequado de água, luz, suprimentos médicos. Fala que mais de 11 mil palestinos foram mortos na faixa de Gaza. Destaca que o número de trabalhadores humanitários, portanto, aqueles da ONU, mortos nesta guerra, subiu para mais de 100, o mais alto em qualquer conflito na história das Nações Unidas. Então, até também quem está lá pregando pela paz, trabalhando pelo fim dessa hostilidade, também está sendo vítima de morte, né? Também está sendo está na linha de fogo de Israel versus Hamas.